Boa noite, galerinha, tudo bem? Eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Estou gravando dois vídeos assim mesmo, que eu tive uma rotina de fisioterapia e assim foi bem puxada. Eu quero gravar um pouquinho falando sobre isso, mas hoje o foco do vídeo é outro. Não esqueça de curtir e curtir e compartilhar para saber se vocês estão gostando e também para ajudar no engajamento do canal, para que mais pessoas possam conhecer. Hoje eu vim falar um pouquinho o porquê tá adicionado na frente de Naimelo, a princesa do laço. Como vocês sabem, a maior dificuldade de quem tem paralisia cerebral é a coordenação motora. Isso é verídico, sim. Mesmo minha paralisia cerebral sendo na quadrícula abaixo do lado esquerdo, o meu lado direito ele é um pouco comprometido, bem pouquinho, mas ele é. E eu também tenho um pouco de dificuldade na coordenação motora da mão. E eu queria explicar pra vocês da onde surgiu esse sonho, o porquê da princesa do laço desde o início. Então eu vou colocar as fotos e vou narrando no final pra vocês ir conhecendo um pouco desse trabalho, que é um calmante pra mim. E também tá se tornando um hobby, mas tá tornando uma profissão que eu amo demais. E quero mostrar pra vocês que não é impossível quando a gente tem determinação e fé. Mesmo que venham palavras para nos destruir, para nos desanimar, se a gente tiver fé, a gente consegue. E com um pouquinho de determinação, mesmo na dificuldade, a gente consegue superar os limites. Porque quem é o homem para pôr um ponto final, onde não, é hora de parar. Onde ainda tem como a gente vencer nossos limites, onde a gente consegue ir além. Não é o diagnóstico que vai fazer parar. Então fique ligadinho aí e acompanhe o que eu vou dizer. Então vamos lá nós pro início do início. Eu lembro que eu comecei com aquelas florzinhas de fuxico. Eu não achei a fotinha pra pôr aqui pra vocês, mas uma florzinha de fuxico que a minha tia, ela me ensinou a fazer. Com retalhinho ela foi me ensinando. E daí eu lembro também que eu ia na casa da minha tia, também que era costureira, pegava os retalhinhos de tecido e ia fazer os lacinhos de tecido. E assim era. E eu sempre fui muito apaixonada por tiara. Que aos 14 anos eu lembro que eu comprei uma tiara de flores, assim, pra me usar na formatura. E usava, assim, não tava nem aí porque as pessoas estavam achando. Naquela época já ninguém mais tava usando, assim, né? E eu usava aquela tiara e ficava com a tiara. E, assim, fazia uns lacinhos simples pra mim, que até esses da foto que aparece aí, que era meu. E um dia apareceu uma irmã da igreja fazer chinelo, ela pediu pra mim fazer 20 lacinhos pra ela pôr no chinelo. E assim foi a primeira encomenda, fiquei muito feliz. E a partir daí eu comecei a fazer. E às vezes eu fazia, dava pra uma criancinha da igreja, ou pra minha sobrinha, ou vendia. E assim, até essa menininha de caixinhas é minha sobrinha, que eu fiz as tiarinhas pra ela. E daí fazia pra quem ia ver, uns vestidinhos em renda, porque tem uma pessoa que eu admiro demais, que ela tem assim a marca Doce Menina, e ela faz esses vestidinhos. E assim, eu ia fazendo aos poucos e fazia as miniaturas. E até quando mandava pra ela, todas as coisas. E eu lembro que um dia a minha tia me ensinou a fazer, de 2000, no terceiro ano já. Ela me ensinou a fazer aquelas capas de caderno, de patchwork. E ela tinha uma máquina na casa dela soprando dela. Naná, você quer levar pra você? Daí você vai costurando aos poucos. Lá, eu não posso te dar porque essa máquina foi a minha primeira máquina. Mas você pode ficar com ela quanto tempo você quiser até você conseguir comprar uma. E é a máquina que eu uso até hoje, minha de reto, de patchwork. E assim, pra mim fazer os vestidinhos, pra mim fazer um lacinho outro. E eu lembro que eu ia fazendo tudo com muito assim carinho. Eu lembro até, apareceu aí nas fotos, que eu tava com um turbante assim meio rajado, que eu tava com o braço quebrado, fiz uma apresentação no terceiro ano do ensino médio, uma apresentação sobre o frevo. Daí eu fiz, assim, aquela coisa com o braço quebrado com a ajuda da minha mãe, mas eu queria, então eu fiz, costurei ali pra mim e pra minhas amigas. Daí fazia, tipo, cestinha, com assim, as coisas. Daí depois que eu melhorei, fiz os turbantes laçarotes, que eu mandei pra minha sobrinha. E assim, ia fazendo aos poucos. E uma vez, eu lembro que no início era Fofurice da Tia Nai. E assim, eu fui fazendo daí, coloquei a primeira publicação no Facebook, bem escrita, bem simplesinha assim. E fiz, e tive encomenda. E o que me desanimou é que eu fiz tudo certinho, fiquei 4 horas bordando
aquela dor nas costas enorme, por causa que pra ficar sentado numa posição pra mim é difícil. E assim, a pessoa simplesmente não veio buscar. Isso foi 1, 2, 3 vezes. Daí eu fui me desanimando. Daí eu fui parando aos poucos. Daí fazia pra mim. Até fiz o meu laço da formatura, num rosa cheio de pérolas, pra formatura do quarto ano de formação docente. Fazia os turbantes vassourosos pra mim. Fazia lacinho pro meu gato, pro meu cachorro. Sim, sabe? Ia fazendo aos pouquinhos. E lembro também que um dos incentivos que eu comecei lá no comecinho foi um calmante, que a minha avó tava doente e eu, assim, querendo ficar mais calma, eu peguei os retalhinhos, juntei os retalhinhos que eu tinha e comecei a fazer enquanto ela tava lá no hospital, que não tinha notícia, até ter notícia. E assim foi, começando essa paixão, daí fui crescendo, foi passando, assim, sabe, fui fazendo. Até que teve essa encomenda que eu citei pra vocês, que simplesmente, assim, me desanimou. Daí, fazia só pra mim mesmo. Até que um dia retornou aquele sonho dentro do meu coração, porque era aquele sonho que tava guardado, e assim eu comecei a divulgar de novo. Até tinha começado a fazer junto com uma amiga minha. Daí a gente ia fazendo assim e fui compartilhando, e eu lembro que eu pedi ao Senhor, eu ajoelhei e pedi a Deus, Deus, se for da tua vontade, o Senhor vai abençoar. Mas eu não quero que aconteça como aconteceu daquela vez, das pessoas pedirem e simplesmente depois ignorarem e fazer como se não tivesse pedido nada. Fazer a gente perder tempo, na verdade. E eu lembro, se for da tua vontade, o Senhor vai abençoar. E daí já tinha surgido, já tinha passado pra Princesa do Laço. Assim, daí a Princesa do Laço pra cá, eu apresentei até. Lembro que era um programa que eu tava assistindo no rádio, falou pra eu colocar em oração. E eu levei em oração pra que Deus cumprisse a vontade dele. Porque se não fosse da vontade dele, que ele tirasse do meu coração aquilo. E assim eu comecei a fazer. E eu vou assim fazendo aos poucos. E pedindo a Deus, né? Na verdade, pra ele abençoar. E eu também fazia os caderninhos em EVA, coisas assim pra dar de presente, pra usar na escola, que eu sempre era apaixonada. E assim fui pedindo pra Deus. E assim, passou alguns meses, Deus foi abençoando, eu fui adquirindo assim alguns clientes. E assim, eu queria algo mais, porque eu lembro que eu amava a costura. E essa mesma pessoa que eu falei que eu admirava muito apareceu fazendo um curso de costura. Eu, oh, Jesus, é a resposta que eu tanto queria, era o que eu queria. E assim, eu pude aprender com a pessoa que eu mais admiro. Que eu admiro, assim, de pessoa que é do jeito que ela ensina, com toda a calma, ela foi me ensinando. E assim, eu pude ir aprendendo. Na verdade, tô aprendendo ainda, aprendendo aos poucos as coisas. Tudo que eu preciso, assim, eu falo com ela, ela vem e ajuda. Assim, é uma coisa que eu sou muito grata, porque pra quem não tinha como, não era pra andar, não era pra falar, não era pra fazer nada e com dificuldade ainda na coordenação motora, mesmo sendo pouca, tem ainda. Hoje eu olho assim os laços e falo, gente, não sou eu, é Deus. E até se vocês forem ver, acompanhar Facebook, Instagram, tá lá. Não existe inspiração mais linda do que Deus. Porque eu lembro que no começo ninguém acreditava, todo mundo ria. E assim, com muita fé, muita determinação, meus pais sempre do meu lado, eu chego até a me emocionar, lembrando da minha vozinha, ai, se ela tivesse aqui pra ela poder ver todas as coisas, que ela amava tudo isso. Assim, e eu consegui fazer cada lacinho, cada coisinha diferente pra mim é uma alegria poder compartilhar, é uma alegria porque tá quebrando protocolos, tá quebrando aquilo que foi dito. E assim, é gratidão mesmo. Por poder levar o amor que eu falo bem assim, que é fazendo amor em forma de laço, porque é algo que eu amo mesmo de paixão, algo assim que eu admiro. Assim, eu admirava e amava, e agora eu poder fazer, às vezes eu nem acredito que sou eu que consigo expressar isso, consigo fazer. Então, e agora eu venho apresentar um pouquinho pra vocês. Essa daqui é o início de tudo, que é que me ajudou
uns vestidinhos pequenininhos, que é a que eu citei, que a minha tia me emprestou e ela tá aqui comigo até hoje, que faço bastante coisa com ela. Aqui, alguns lacinhos no ateliê. Aqui é meu ateliê, simplesinho, mas é meu cantinho que eu amo. Aqui onde ficam os tecidinhos que eu guardo. Aqui minhas fitas. E esse daqui, deixa eu mostrar pra vocês. É o... Olha. Que eu guardo com todo carinho o primeiro vestidinho que eu fiz. Junto com aquela pessoa que eu falei, a Andressa. Então esse é o cantinho, meu cantinho, que Deus me deu a oportunidade de ter. Mesmo depois de muito assim, de quase ninguém acreditar. Às vezes humilhação, Deus me deu esse cantinho. E é com muita gratidão que eu mostro pra vocês. E digo que jamais devemos desistir dos nossos sonhos. Mesmo que venham dificuldades, mesmo que venham as coisas, a gente deve insistir, a gente deve ir, porque é aos poucos que a gente consegue, com humildade, sem pisar em ninguém. E quando eu mostro assim, não é porque eu quero ser superior a alguém, mas assim que eu quero mostrar o que Deus faz. E Ele realiza sonhos. Ele realiza os sonhos, mesmo que a gente não... A gente acha que não tem mais solução, Deus vai lá e realiza e mostra que Ele é Deus. E Ele faz bem mais do que sonhamos e bem mais do que pedimos. E aqui tá uma prova disso. Desculpa, gente, eu me emociono mesmo, porque é uma coisa que, para olhos humanos, era impossível, mas para Deus não é impossível. E é isso. É aqui onde eu passo a maior parte do meu dia. Meu lugarzinho preferido. Espero que vocês gostem. Um grande beijo. Eu vou ter que parar, gostaria de falar um pouquinho mais com vocês, mas se eu continuar falando eu vou chorar, que já embargou aqui. Mas é isso que eu queria mostrar pra vocês, o porquê da Princesa do Laço. Mas jamais existem um sonho de vocês. Insista. Sim, sempre é possível. Se a gente tiver determinação e fé, a gente chega lá.